Olá, sejam bem-vindos à nossa sala virtual de estudos. Essa é a aula de número 7. Nós vamos refletir sobre esse primeiro momento que é a reforma íntima. Na aula 7, nós vamos estudar a reforma íntima, a doutrinação dos espíritos e a reflexão do capítulo 7 do livro O Mundo que eu Encontrei. Então, primeiro nós vamos começar pela doutrinação dos espíritos. Foi um material que eu tirei de uma obra do Luiz Gonzaga Pinheiro. Então, nesse momento, vamos começar essa aula, buscando a conexão com os nossos orientadores espirituais. Você vai convidar o seu mentor para ele assistir com você essa aula. E no momento que você estiver assistindo, se você tiver vontade de voltar ao vídeo, assistir novamente para anotar, aquilo que lhe chamou a atenção, igualmente você faz quando está fazendo a leitura de um livro ou estudando, junto com o seu mentor. Da mesma maneira, você pode continuar. Então, aqui bem no começo, ele fala sobre a doutrinação dos espíritos. Vamos lá. Doutrinação dos espíritos, vamos começar com a confiança nas equipes. Quando você confia numa equipe, quando você confia tanto na equipe de encarnados como de desencarnados, é fundamental para que o seu trabalho, para que você possa sentir a vontade para trabalhar, porque para doutrinar os espíritos, você tem que ter um conteúdo, uma bagagem, tem que ter conhecimento para saber lidar com essas entidades que você vai conversar, tá? Então, vamos lá. Sem confiança, ou seja, sem fé, qualquer empreendimento corre o risco de naufrágio, mesmo em mar calmo. Isso que eu acabei de falar com vocês. Num ambiente onde você se sente bem, à vontade, confiança, você vai desempenhar um papel maravilhoso ali. Sem confiança, geradora de sintonia e de amizade, é melhor o grupo não se aventurar a nenhum trabalho no campo da mediunidade, pois o resultado pode ser a obsessão para alguns de seus elementos, se não para todos. Quando o doutrinador confia em sua equipe encarnada e vice-versa, todos já estão a meio caminho para a realização de um bom trabalho. O dirigente é apenas um elemento aglutinador que procura fazer convergir as energias do grupo para determinado fim. As comunicações harmoniosas, uma comunicação mediúnica pode até conter certa desordem emocional, devido às características do comunicante. É preferível, assim, a que ele seja desfigurada a pretexto de se tornar harmoniosa. Então, vamos, nesse primeiro parágrafo aqui, fazer uma pausa, para lembrar dessa aula que é muito importante, é fundamental para você que está começando a dar passividade ou até mesmo, trabalhar como esclarecedor. Muita gente fala em doutrinador, doutrinar os espíritos, mas ninguém doutrina ninguém. A gente esclarece, com confiança, com o conhecimento que você já possui, você vai conversar amigavelmente, sendo solidária aquele espírito comunicante que está chegando ali naquele pronto-socorro, ok? O médio deve controlá-las, suavizá-las, dominá-las, evitando que o comunicante se expresse através de gritos e pancadas sobre a mesa. Isso acontece quando você está começando a educação da mediunidade, que você ainda não tem aquele know-how, você ainda não tem aquele jogo de cintura, digamos assim, de dominar o espírito. Você deixa que ele lhe domine, para você, que você vai bater na mesa, vai gritar, vai falar palavras inadequadas. Nesse momento não é necessário fazer isso, justamente pelo fato de você já ser uma média educada, tá? Então preste atenção. A equipe desencarnada conhece o potencial do grupo, o grau de flexibilidade de cada médio e o grau de flexibilidade de cada médio. A confiança que nutrimos na equipe orientadora dos trabalhos não deve ter ranhuras. Você deve acreditar naquelas criaturas que estão ali para te ajudar, certo? Então, toda confiança faz parte e é importante do seu trabalho naquele momento para que você possa desempenhar um papel
com muita dedicação e confiança naquilo que você está transmitindo, tá bom? Não é necessário dizer que os amigos espirituais tudo fazem para proteger o grupo das investidas de seus inimigos, quando existe confiança de ambos os lados. Quando o doutrinador diz para um espírito que teima em zombar da sua vontade em ajudá-lo, você vai perder a visão ou a audição ou os movimentos ou a voz, estando convicto de que isto acontecerá. Geralmente não erra. Às vezes, né, você está transmitindo um recado ali, aquela ansiedade, aquele problema que está acontecendo na sala de trabalho, de tratamento. O que acontece nesse momento? Né? Às vezes você não ouve direito, você não consegue transmitir a fala novamente, fica tudo travado. Isso é normal acontecer. Pode ser também o espírito comunicante que não quer falar, não quer deixar que você ouve, quer tomar o seu tempo, né? Quer fazer com que chamar a atenção da equipe espiritual que está ali, da equipe encarnada. Então, tudo isso tem que ter uma avaliação, né, do seu dirigente para lhe chamar a atenção, para corrigir esses erros. Seja humilde quando ouvir algo dessa natureza, porque tem muita gente que não gosta, né? Os melindres são muitos, o orgulho, a vaidade. Não, como assim? Eu não fiz tal coisa. Mas isso acontece, é normal acontecer, tá? Fica tranquilo que só está começando a nossa aula. Mas se ocorrer que a sua intenção não seja concretizada, deve ter a humildade de reconhecer suas limitações, ou até mesmo que foi superado pelas habilidades do visitante, sem sentir-se, contudo, abandonado ou culpado. O plano espiritual cuidará dele, pois o bem unido e consciente de sua força sempre encontrará recursos para se defender. A confiança é a base da sustentação que fortalece o grupo. Veja bem, a confiança é a base da sustentação desse grupo, né? Por quê? Porque se você não confia naquele amigo que está do seu lado, se você não confia no seu dirigente, se você não confia naquele espírito que está transmitindo, você não vai conseguir desempenhar um bom papel e nem vai evoluir naquele grupo, tá? Sempre encontrará recursos para se defender. A confiança é a base de sustentação que fortalece o grupo, fazendo-o vencer o tempo e as dificuldades. Esta confiança, seus inimigos não possuem, pois agem com arrogância, autoritarismo, crueldade, fatos que os fragilizam. Pois é. Então, nesse momento, a gente vai lembrar que são tantos imprevistos, né? Mas você, devagarzinho, aceitando com fé, observando as atitudes e o comportamento, principalmente da comunicação naquele momento, você vai conseguir evoluir, né? E vai passar por todas aquelas dificuldades, tá? Primeiro, vamos começar pela disciplina, né? Disciplinado, você vai conseguir, né, transmitir com paciência, com educação. Por quê? Porque você aprendeu, e para aprender tem que ter disciplina, né? Disciplina é tema obrigatório para quem mantém intercâmbio com o plano espiritual. Obrigatório, viu aí? Você que está estudando, que está aí estudando em casa, se esforçando, fazendo resumo, convidando o seu mentor espiritual, é fundamental, tá? Não podemos falar de ordem nem de progresso sem ter a disciplina como aliada. Aqui não relacionamos a disciplina apenas a horários, mas a hábitos e atitudes. O estudo metódico, a reforma íntima, as condições alimentares, a higiene física e mental, os excessos e desregramentos, enfim, devem ser regidos sob a vontade ágil dessa virtude. Um cavalo bravo não se deixa montar e pode agredir quem dele se aproxima. Veja bem, olha o exemplo que ele nos traz. Às vezes, você vai conversar com uma pessoa para dar um conselho, chamar atenção para o bem dele. Aí ele faz isso aqui, ó. Cavalo bravo, quando você sobe, você corre o risco dele dar um pulo e você cair e se machucar. Entendeu? Então, quando eu vou falar, né, com educação, né, sabendo que você precisa, né, desse conselho, você responde
revidando com orgulho. Isso acontece em qualquer área de atuação. Não se preocupe, eu já passei por essa experiência, venci esses obstáculos e a espiritualidade amiga, a espiritualidade coordenadora da minha tarefa me ensinou a ignorar todas essas passagens. Por isso hoje eu estou aqui transmitindo para vocês um pouco dessa minha caminhada em forma de aula, ou seja, de videoaula. Então vamos continuar aqui quando ele diz: um cavalo adestrado serve de montaria e de instrumento de trabalho para quem dele necessite. Pois é, seja humilde, benevolente, paciente com todos aqueles que necessitarem da sua ajuda. Aquele que bateu na sua porta, seja sorridente, acessível a uma boa conversa, a um pedido de desculpa, a um pedido de perdão, até mesmo, quem sabe aquele vizinho faltou café, no café da manhã ele não viu, ou me arranja aí uma colher de café, uma colher de açúcar, porque o meu acabou. E quantas pessoas hoje não faz mais isso? Eu me recordo que eu fiz isso muitas vezes na minha infância, lá na minha cidadezinha no interior da Bahia. Acabava o café e muitas vezes minha mãe estava com vontade de tomar café e eu ia bater na porta do vizinho da frente, que era uma vizinha muito boa, né? Que fazia muitos anos que a gente morava em frente, tipo assim, muitos anos não, a vida inteira a gente morou um de frente pro outro, e os filhos deles viviam na nossa casa, a gente na casa dele, a gente tinha, assim, uma afinidade maior, tinha aquela particularidade que você tem com aquele vizinho, né? Você tinha aquela liberdade de chegar e bater cedinho na porta dele: ô, meu irmão, me arranja aí uma colher de café, uma colher de açúcar, porque quando eu comprar eu venho te trazer. E eu fazia o mesmo, comprava e ia lá levar. A pessoa não queria receber, não, mas depois eu posso precisar novamente e eu volto aqui. A mediunidade é isso. Às vezes você bate na porta da pessoa ali, ó, precisando de uma ajuda. Às vezes uma pessoa menos favorecida que vai lhe pedir um pão porque está faminto. Você não vai pegar aquele pão duro de 3, 4 dias e doar. Não. Doa o melhor que você puder. Entendeu? Então, da mesma maneira, a mediunidade. Você viu a analogia que ele fez aqui, o exemplo do cavalo. O cavalo bravo e o cavalo manso. Seja esse cavalo manso. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe por que essas pessoas nos procuram. Às vezes é a espiritualidade que manda para testar nossa fé. Às vezes é a própria espiritualidade, nosso mentor espiritual diz: vou testar aqui, né, a humildade que ela diz que tem. Vamos ver se é nesse momento se ela vai ter humildade para doar uma roupa, um sapato, né, um lanche, né? Para doar até mesmo uma moeda para essa criatura, para ajudar a comprar o leite da criança. Então, tudo isso é importante e está aqui na nossa disciplina e na reforma íntima, tá? O médium não precisa ser esse cavalo indomado, rebelde, às instruções de quem tenta orientá-lo. Então, eu estou rebelde, eu estou com essa rebeldia, né? Eu não quero, Nancy, que ninguém me oriente, porque eu sei de tudo. Tem muita gente que fala isso, são os orgulhosos, os melindres são muitos. Eu já passei por essa escola e continuo passando. Eu encontro muita gente orgulhosa, egoísta e que está precisando, mas é incapaz de pedir ajuda. É incapaz de fazer uma pergunta, é incapaz de mandar uma mensagem falando das suas dificuldades, entendeu? Porque a sua dificuldade, você poderá, mais tarde, receber uma orientação enviada pelo nosso orientador, entendeu? Cavalo e cavaleiro, cada qual naquilo que lhe compete, formam uma dupla que reúne força e inteligência, amizade e trabalho, requisitos indispensáveis à realização da tarefa para a qual se uniram. O sol nasce todos os dias, mas cada amanhecer e entardecer tem cores diferentes. E é essa a certeza de que ele surge a cada alvorada e desaparece a cada anoitecer, que torna a noite bela e o dia cheio de esperanças. O homem disciplinado nas verdades divinas é sempre mais difícil de ser vencido. Não entra em negociatas com as coisas santas. Não aceita a injustiça. Não aceita a maledicência. Não dá abrigo ao orgulho. Não se deixa subornar pela vaidade. Gente, tudo isso é muito difícil de exercitar nessa disciplina que ele está
inserindo essa quantidade de exercício, né? Mas você é capaz, né? Veja bem, hoje eu estou aqui. Eu já falei para vocês que eu não tinha tanta paciência, né? Que eu não sabia dessa aptidão, desse trabalho que eu iria fazer, não sabia. Mas essa equipe, ela adestrou a Nancy. Ela domou essa fera aqui. Então hoje eu estou aqui trazendo essa aula para você sobre a reforma íntima de forma descomplicada, com uma linguagem, né, do nosso cotidiano, exemplificando as minhas experiências, que também pode ser a sua e quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Então, vamos pro próximo. O amor, né? Não se pode ser caridoso sem amar. Não ter amor sem praticar a caridade. O amor parece ser o diamante mais valioso e mais raro deste planeta. O amor de Madre Teresa, de Gandhi, de Francisco de Assis, matou a fome e a sede de milhões de necessitados. Não falo da fome material, apenas, mas da carência de afeto e de esperança na bondade humana. De amparo, na mais profunda mendicância. Nenhuma arma é tão poderosa quanto o amor, pois ele não se detém. O amor possui uma vibração tão sutil que penetra no mais empedernido coração. Veja bem, sem amor você não pratica a caridade com essa benevolência, com essa paciência, com essa disciplina que você tem para com o seu semelhante. Sabe por quê? Imagina esse amor faltar em seu coração e você chegar lá naquele grupo, naquela casa espírita, naquele larzinho, naquele orfanato, e aquelas pessoas necessitadas olhar para você com aquele olhar de piedade, aquele olhar pidão, tá? Pidão. É tanta pena naquele olhar que você diz, meu Deus, cadê o meu amor nesse momento? Eu vou ter nojo de abraçá-lo, eu vou ter nojo de pegar em meu colo, eu vou ter nojo de ajudá-lo a fazer o lanche, a entrar naquele quarto que muitas vezes está com cheiro de xixi. Tudo isso você tem que ter amor para servir essa caridade. E está inserido aqui na preparação do médium, na preparação desse servidor da oficina do Mestre Jesus. Porque na oficina dele tem trabalho demais. E o trabalho existente lá, você não pode escolher. Você é escolhido para ele e agradeça. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que, voltando ao doutrinador, ele diz, o doutrinador não deve deixar sair o sofredor, o obsessor, o infeliz que o visita ou quem lhe é destinado por força da função que exerce, sem adicionar-lhes algumas filigramas de luz. Mesmo o agressor que fere, o orgulhoso, o prepotente, o que planeja ataques à sua honra, é digno de amor, pois no íntimo todos são infelizes e devedores da lei. Nada de ficar desmotivado, considerando-se incompetente, incapaz para a função, mesmo porque existem comunicações cujo visitante vem com a missão específica de desafiar, testar a paciência, pôr o dedo na ferida e desmoralizar. O que acontece aqui? Você que é médium psicofônico, que transmite a fala, traz na sua sintonia um irmão sofredor, digamos que na condição de um cobrador. Ele vai falar sobre as suas qualidades, os seus defeitos, sobre as suas dificuldades, que ele sabe de tudo isso. Mas, na verdade, ele veio para esclarecer você e ser esclarecido que ele não deve permanecer naquele erro. Porém, no momento que eu, como sendo um esclarecedor daquele espírito, eu vou usar palavras benevolentes e explicar para ele que ele, nesse momento, se encontra numa outra dimensão, lá no mundo espiritual, liberto daquelas amarras passadas, né? Liberto do corpo físico, porém eu ainda estou aqui. Eu entendo a dificuldade que ele tem nesse momento de entender e aceitar, talvez, o meu perdão, ou seja, a construção desse primeiro contato de pedir perdão a esse irmão. Mas vou deixar uma dica valiosa aqui para você. Enquanto você dá passividade,
O esclarecedor vai esclarecendo aquele espírito que está na sua sintonia, né? Transmitindo através da fala a sua angústia, o seu sofrimento, a sua raiva, a sua ira, né? E enquanto o doutrinador está conversando com ele, você vai aprendendo a doutrinar, né? Vou usar esse termo novamente, ou seja, a esclarecer o espírito, caso você receba na sua sintonia, fora da casa espírita, ou se você não tiver ninguém para que você peça uma pessoa que entenda, né, ou que seja um espírita, para esclarecer aquele irmão para você. Todo médium psicofônico, ele tem a obrigação de buscar no conhecimento a oportunidade de esclarecer os espíritos que chegarem na sua sintonia. Você precisa buscar essa boa convivência com esse espírito que buscou a sua sintonia usando palavras benevolentes. Tem pessoas que dizem assim, Nancy, estou sendo perturbada por um espírito. O que fazer neste momento? Pega o evangelho, abra o acaso e leia um parágrafo da leitura. Não importa qual foi a lição que foi aberta. Se foi o capítulo 12, amai vossos inimigos, você vai querer fechá-lo e abri-lo novamente. Não faça isso. Leia aquela lição que apareceu naquele momento. Leia um parágrafo. Aí o que você vai fazer? Uma prece mental para esse irmão que você diz está perturbando a sua mente, e vai conversar com ele. Você vai aprender a conversar com esse espírito amigo, que na verdade ele é um amigo, ele não é um inimigo, apesar da gente falar aqui a grosso modo que é meu obsessor, é meu cobrador e que ele é meu inimigo. Sim, ele é seu inimigo até a hora que ele não é esclarecido, porque de um inimigo, tanto na terra como no plano espiritual, podemos fazer um amigo. Então, nesse momento, nós vamos encerrando esse primeiro bloco, falando sobre os esclarecimentos oportunos que devemos buscar na nossa sintonia com as leituras, com as orientações que recebemos e com o estudo sistematizado que você vai fazer no seu lar, na casa espírita, aonde você tiver a oportunidade. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção e carinho. E não esqueça de falar para os amigos sobre o nosso curso online, o curso sobre o mundo espiritual, Destravando a Sua Mediunidade. Você vai destravar a sua mediunidade passo a passo, porque à medida que você vai estudando, que você vai esclarecendo, que você vai nutrindo a sua mente de boas leituras, você vai descobrindo que você é capaz de destravar a sua mediunidade. Obrigada pela atenção e carinho e até o nosso próximo vídeo.